Informação a ser apresentada na demonstração do resultado ou nas notas explicativas. 106. Quando os itens de receitas e despesas são materiais, sua natureza e valores devem ser divulgados separadamente. 107. As circunstâncias que dão origem à divulgação separada de itens de receitas e despesas incluem: a linha A. Reduções nos estoques ao seu valor realizável líquido ou no ativo imobilizado ao seu valor recuperável, bem como as reversões de tais reduções. A linha B. Reestruturações das atividades da entidade e reversões de quaisquer provisões para gastos de reestruturação. A linha C. Baixa de itens do ativo imobilizado. A linha D. Baixas de investimento. A linha E. Unidades operacionais descontinuadas. A linha F. Solução de litígios, E. A linha G. Outras reversões de provisão. 108. A entidade deve apresentar, na demonstração do resultado ou nas notas explicativas, o detalhamento do total das receitas, cuja classificação esteja de acordo com as operações da entidade. 109. A entidade deve apresentar, na demonstração do resultado ou nas notas explicativas, a análise das despesas utilizando o detalhamento baseado na sua natureza ou na sua função dentro da entidade, devendo selecionar o critério que proporcionar informação que seja fidedigna e mais relevante. 110. As entidades são incentivadas a apresentar as análises citadas no item 109 na demonstração do resultado. 111. As despesas devem ser subclassificadas a fim de destacar os custos e suas apropriações de custos a programas específicos, atividades ou outros segmentos relevantes à entidade que é retratada nas demonstrações contábeis. Essa análise deve ser proporcionada em uma das duas maneiras descritas a seguir. 112. A primeira forma de análise é o método da natureza da despesa. As despesas são agregadas na demonstração do resultado de acordo com a sua natureza, como, por exemplo, depreciações, consumo de materiais, despesas com transporte, benefícios a empregados e despesas de publicidade, não sendo realocadas entre as várias funções dentro da entidade. Esse método pode ser simples de aplicar porque não são necessárias alocações de gastos em classificações funcionais. Segue abaixo um exemplo de classificação que utiliza o método da natureza do gasto. Receitas. Despesas com benefícios a empregados. Despesas com depreciações e amortizações. Outras despesas. Total das despesas. Resultado. 112-A. Para os fins desta norma, os termos natureza da despesa e classificação funcional não se confundem com os termos correspondentes utilizados no orçamento. 113. A segunda forma de análise é o método da função da despesa, classificando-se as despesas de acordo com o programa ou o propósito para o qual elas foram incorridas. Esse método pode proporcionar informação mais relevante aos usuários do que a classificação de gastos por natureza, mas a alocação de despesas às funções pode exigir alocações arbitrárias e envolver considerável capacidade de julgamento. Segue abaixo o exemplo de classificação que utiliza o método da função da despesa. Receitas. Despesas. Despesas com saúde. Despesas com educação. Outras despesas. Resultado. 114. As despesas associadas às principais funções empreendidas pela entidade devem ser apresentadas separadamente.
Nesse exemplo, a entidade tem funções relacionadas ao fornecimento de serviços de saúde e educação. A entidade deve apresentar linhas de itens de despesa para cada uma dessas funções. 115. As entidades que classificarem os gastos por função devem divulgar informação adicional sobre a natureza das despesas, incluindo as despesas de depreciação e de amortização e as despesas com benefícios a empregados. 116. A escolha entre a classificação funcional das despesas e a classificação da natureza das despesas depende de fatores históricos e regulatórios e da natureza da entidade. Ambos os métodos proporcionam uma indicação daquelas despesas que podem variar, diretamente e indiretamente, com o nível de vendas ou de produção, outputs, da entidade. Dado que cada classificação tem seu mérito, conforme características de diferentes tipos de entidade, esta norma estabelece que cabe à administração apresentar o método que possibilite a representação fidedigna e seja mais relevante. Entretanto, dado que a informação fornecida, quando se utiliza o método da natureza das despesas, é útil, ao prever os futuros fluxos de caixa, é exigida divulgação adicional quando for utilizada a classificação funcional da despesa. No item 115, a expressão benefícios a empregados tem o mesmo significado dado na NBCT-SP 15, benefícios a empregados. 117. Quando a entidade distribuir dividendos ou outro item similar para os seus proprietários e possuir capital representado por ações, ela deve divulgar, na demonstração do resultado, na demonstração das mutações do patrimônio líquido ou nas notas explicativas, o valor de dividendos ou outro item similar distribuídos e reconhecidos como distribuições aos proprietários durante o período e o respectivo valor por ação.